Amém? Paz, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Agradecer a Deus já por tudo que Ele tem nos concedido, né? E a palavra que eu vou compartilhar com os irmãos hoje, eu estou compartilhando para mim. Sempre eu digo, eu primeiro é comigo, né? E depois eu reparto com os irmãos. Eu gostaria de ler com vocês Mateus 5:4. O tema da mensagem de hoje é com Deus em tempo de perda e tribulação. Eu vou tentar passar um pouquinho daquilo que eu entendi. É uma mensagem que eu li, já reli bastantes dias, né? Mas eu queria um outro texto, mas vem esse, né? E eu creio que todos nós, diferentes aqui de grandes ou pequenos, todos nós passamos por lutas, né? Uns menores, outros maiores, outra pessoa, cada pessoa tem uma maneira de sentir as coisas, né? Nossa sensação, às vezes, tem uma coisa que é forte, a gente passa e a gente não percebe. E outra, uma coisinha mínima, ela nos atinge. Então, por isso eu busco controlar a minha vida dentro do padrão de Deus. Ainda, né, que por lutas e tribulações, mas é dentro do padrão de Deus que eu procuro. Então o título é assim, com Deus em tempo de perda, lutas e tribulação. Eu vou ler Mateus 5:4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aqui tem bastante bem-aventurança aí, mas como o tema que eu vou falar hoje mais é sobre a tribulação, então eu fico com esse bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Muitas vezes a gente vem na vida da gente momentos que a gente não percebe, mas às vezes eles vêm para nos edificar, nos fazer crescer, nos fazer meditar, porque nós temos um jeito de ser que muitas vezes passa despercebido certas coisas na nossa vida, né? Mas eu penso assim que tudo aquilo que a gente pode pensar, a gente tem que pensar em Deus, e que às vezes uma palavra, ela vai falar com a gente, ela vai tocar o nosso coração, e com ela nós podemos abençoar outros irmãos, né? Porque todos nós temos lutas, como eu disse, uma outra de outra forma, temos perdas, não é perda assim, morreu, não é isso, perdas em diferentes sentidos. Porque para nós, às vezes, é porque morreu, né? Mas às vezes tem coisa que a gente não perdeu ninguém na morte, mas a gente perde alguma coisa, perde algum momento. E então, as perdas, né? A luta, provas. Então, somente Deus pode aliviar a dor, sustentar a nossa vida, nosso corpo.
preencher o nosso vazio. Muitas vezes nós estamos perto de muitas pessoas que estão cheios e nós estamos vazios. Vazios, não temos, às vezes, nada para oferecer, ou talvez seja por motivo de enfermidade, ou por vez por falta de uma atenção qualquer. Então a gente fica vazio, enquanto que muitos estão recebendo. Então precisamos de Deus nesses momentos, para que Ele nos faça enxergar e nos faça sentir, né? Nos momentos de dores, nos momentos de lutas, Deus pode nos abraçar, nos consolar, pode também nos advertir, né? Eu gosto de Deus, desse Deus assim, do jeito que Ele é. Na hora que eu preciso dele me advertir, eu gosto dele do mesmo jeito que a hora que Ele vai me dar algo muito bom, que eu acho que está bom, né? Então, daí a necessidade de nós estarmos firmes com o Senhor em todos os momentos. Se a gente caminhar com Deus, esses períodos difíceis da nossa vida, eles passam. Passam de uma forma assim, que a gente não percebe, né? Outra hora a gente, naquilo que Deus quer tocar, Ele vai fazer a gente perceber. Então ali, no Salmo 23, de 1 a 4, olha, quem quiser acompanhar com a Bíblia, abrir logo para ajudar, é bom. Porque aí é sinal que nós estamos estudando, né? Salmo 23, de 1 a 4. Esse salmo é tão conhecido já de muitos anos que eu vejo que as pessoas falam esse salmo, lê esse salmo. Não é? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não fala assim? Vai dizer assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Nós temos que ter certeza de que esse Deus, Ele está presente em nossas vidas, que muitas vezes nós clamamos a Deus para termos uma bênção. Mas quando Ele usa a vara, às vezes nós ficamos perguntando: por quê? Para quê? O quê? Por que será que eu mereço? Será o que eu fiz? Então, é bom a gente lembrar que Ele usa a vara e o cajado para consolar, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quem pode dizer amém? Amém. Esse Deus é grande e maravilhoso, porque Ele usa a vara, mas também Ele vem com consolo na hora certa, né? E por isso nós confiamos num Deus tão grande e maravilhoso. Lá no Salmo 27, hoje eu vou fazer uma pequena leitura desses, e vou usar, assim, alguns termos que é da minha experiência de vida, né? Que eu posso compartilhar com os irmãos. No Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ali no Salmo 1 e 2, quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim,
para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ali ele está fazendo menção dos adversários dele, mas não é esse o versículo que eu estou querendo falar. Eu quero lá no 14. Que às vezes nós não temos paciência de esperar, né? A gente fala, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Mas, de repente, acontece para nós, está pensando que está demorando, e a gente já fica meio aflito. E ele aqui nos aconselha e fala assim, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, mesmo em lutas, em tribulação, mesmo nós sabendo que o Senhor é a nossa força, né? Que a gente não precisa ter medo, porque Ele está conosco, Ele é nosso refúgio, nós temos que saber que nós precisamos de esperar. Esperar no Senhor. Porque Ele é tão sábio que Ele vem na hora certa. Às vezes, a hora dele, que Ele vai agir de uma forma tão exata e tão necessária, enquanto nós podíamos estar aflitos, né? Se tivesses aqui, não tinha acontecido. Mas Ele sabe a hora. Quem crê que Deus sabe a hora certa de atuar e que nós devemos esperar no Senhor. E que Ele fortalecerá o nosso coração. Então é para a gente se animar e esperar no Senhor. Quem tiver aí, como eu, confiança em Deus, então confia e espera. Tá bom? O Salmo 37... No verso 3, ele diz assim, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Ele está pedindo para a gente confiar no Senhor. Muitas vezes nós estamos com falta, às vezes de alimento, às vezes não é só o alimento do arroz, feijão, a salada, verdura, mas nós temos falta de alimento espiritual, um alimento de força, né? E então, ele está falando que confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Em outro lugar, deve que não está muito longe por aqui, ele fala assim, porque ele nunca viu um homem justo passar fome, né? Nem perecer o pão. Então ele está falando, nós temos que confiar nesse Deus, em meio à tribulação. Nós temos que confiar e fazer o bem. Não é só confiar, não, temos que fazer o bem. Tem alguma coisa para a gente fazer. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então, quem tiver, se eu nesse momento, ou você estiver aí, pensando, o que é que eu vou fazer, como eu vou fazer, confia no Senhor. No verso 5, ele vai dizer assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Muitas vezes a gente fala isso para quando a gente está evangelizando, né? A gente chega para uma pessoa e ele fala, mas está me acontecendo isso, aquilo. E a gente fala para ele assim, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, que ele tudo fará. Mas Deus está falando aqui para nós hoje, para a igreja, né? Nós todos aqui já somos evangelizados, eu creio, né? Ele está falando para nós, entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, e ele tudo fará. Esse confiar e também entregar o caminho não significa, assim, que eu vou ficar bem descansadinha, deitada, não. Significa que eu tenho que fazer o que cabe a mim,
que Deus vai fazer a parte dele, né? O que não tiver no meu alcance. O verso 5, eu li: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E depois o verso 39, ele vai dizer: mas a salvação do justo vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. Amém? Estamos angustiados? Confiemos no Senhor. Ele nos ajudará em todos os sentidos da nossa vida. Estou falando para mim, né? Porque eu, apesar assim de eu já ter uma certa idade, e às vezes tem hora que às vezes a gente começa a pensar assim: como que eu vou fazer? Mas parece que não está tão fácil, mas aqui está falando que a salvação do justo vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. Então, quando estivermos angustiados, né, que eu creio que alguns de nós aqui podemos estar passando por um período de angústia, nós devemos saber que o Senhor é a nossa fortaleza, ele é que nos fortalece, e nós cremos nisso, verdadeiramente. Amém? Amém. Salmo 46, ele diz assim, no 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quem pode dizer amém? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, né? Aí a gente está pensando aqui que pode estar acontecendo um temporal, que a coisa parece estar caindo para lá e para cá, o mundo está, né, acabando em água, sei lá, pode estar correndo barreira, mas Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É o Salmo 46, de 1 a 11, ele fala totalmente o Senhor, e ali ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Se a gente lê aqui todo o Salmo 46, a gente vai ver que ele está convidando a gente para contemplar as obras do Senhor. Está falando que ele faz cessar as guerras até o fim, que ele quebra o arco, corta as lanças. Para a gente que hoje parece que a gente não vive esse tempo, né, de estar guerreando com lanças e essas coisas assim, mas naquele tempo era o instrumento que eles tinham. Queima os carros no fogo. Então ele está falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Eu confesso que a palavrinha hoje minha é curta, eu quero ficar só nesse entendimento dessa palavra aqui, né? Que dizer para a igreja que nós estamos vivendo um tempo difícil, alguns irmãos estão passando por lutas, outros estão bem, e que nós devemos confiar nesse Deus que a gente canta, que a gente louva, que a gente exalta aqui, confiar nele, de verdade.
E sempre que a gente puder, lembrar de um irmão, ore por irmão. Não tem dia que você está na sua casa assim, você não lembra de um irmão? Aí você ore por ele. É bom orar pela igreja, mas ore por aquele irmão que Deus coloca na sua frente, tá? E vamos repetir aqui: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Toda a igreja, vamos. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então nós não devemos temer, porque o nosso Deus é um Deus de força, é um Deus de poder, sabedoria, criou os céus e a terra, nos fez filhos seus, enviou seu Filho também para morrer por nós, nos deu o Espírito Santo para nos consolar, e a esse Deus nós devemos servir e exaltar todos os dias da nossa vida, amém? Amém.